Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje a família real no Brasil. Vamos entender por que essa família veio ao Brasil, o que foi que ela veio fazer aqui, por qual motivo ela veio aqui. Vamos entender agora. Para entender, nós temos que fazer uma retrospectiva, para que a gente possa entender o início, né? Para assim entender essa vinda da família real. Então, alguns fatos eles aconteceram na Europa, né, e que fizeram o Brasil se tornar um império. Vamos entender. A Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, como vocês estão vendo aí. E elas disputavam domínio e poder na Europa e nas colônias da América, África e Ásia, porque elas viviam do comércio, elas viviam de comercializar. Então, cada uma queria comercializar com o maior número de continentes, de países possíveis, obviamente. Então, na Inglaterra, na época, né, acontecia aí a Revolução Industrial, como vocês estão vendo aí a imagem, né? Então, o país ele se tornava uma grande potência econômica, né? O comércio dos produtos, com o comércio de produtos e fabricação também deles. E ele também detinha um grande poder náutico, né? Um grande poder de navegação. Na Inglaterra, na França, perdão, acontecia a Revolução Francesa, né? Eles vinham, né, conquistando territórios em toda a Europa. Na época, o imperador era esse aí, ó, todo imponente no seu cavalo branco, o Napoleão Bonaparte. Esse era o imperador da França. E ele fazia aí guerra, fazia conflitos com a Inglaterra. Né? Essas duas potências queriam o domínio. E essa setinha apontada para o bloqueio continental. Justamente, o bloqueio continental era o fechamento dos portos aos países aliados à França, né? Que não comercializassem com a Inglaterra. Então, todos os países que fossem aliados à França não poderiam comprar, não poderiam comercializar com os produtos ingleses. Então, esse foi chamado bloqueio continental, o fechamento dos portos, o bloqueio dos portos. Essa medida ela tinha por objetivo enfraquecer a Inglaterra, já que viviam do comércio, então se ninguém pudesse comprar, tivesse que comprar os produtos, ela iria enfraquecer e ele iria sobressair cada vez mais. Então não teria mais como vender, a Inglaterra não teria mais como vender os seus produtos. E aí entra Portugal nessa história. É aí onde que a gente entra com Portugal. Portugal, ela tentou ficar neutra, né? Ela quis ficar neutra porque ela devia favores, ela precisava da Inglaterra. Então, como ela precisava da Inglaterra, precisava do dinheiro da Inglaterra, né, dos produtos ingleses, ela não teria como se aliar a Napoleão. E também não teria como aí estar aí o tempo todo com a Inglaterra, porque ela precisava tanto de um quanto do outro. Mas nessa ocasião, Napoleão Bonaparte, né, invadiu, na verdade ele tirou, né, ele tomou, né, a coroa do rei da Espanha. E aí, quando ele tomou essa coroa do rei da Espanha, né, ele obrigou, né, ele ia à Inglaterra, Portugal, perdão, assim que ele tomou a coroa do rei da Espanha, ele foi em direção a Portugal. E ali ele iria obrigar o Portugal a cumprir o bloqueio continental, a se aliar a ele, a ficar do lado dele, não fazer mais comércio com a Inglaterra. E aí, sabendo disso, a família real pegou tudo o que possuía de imediato e partiu de lá, fugiu de Portugal. Né? Muitas pessoas, a família real e muitas pessoas saíram de Portugal fugidas. Mas como foi uma fuga, eles não tinham como planejar tudo antecipado, obviamente. E eles precisavam de auxílio, de ajuda para conseguir chegar lá a tempo antes que Napoleão invadisse Portugal. E aí ela foi ajudada pela Inglaterra. A Inglaterra ajudou, né, levando eles, né, para
o Brasil. Então, a Inglaterra deu essa ajuda a ele, né, ajudando eles a fugir. Porém, essa proteção, né, esse favor inglês, ele tinha aí, né, o seu pagamento. Não era assim, por amizade, né? Eu te ajudo, porém, você também vai me ajudar. Você vai abrir os portos para eu comercializar com o Brasil. E aí eu vou fazer o meu comércio, né, a abertura dos portos brasileiros para os produtos ingleses. Obviamente, a, a família real, né, o rei de Portugal, ele aceitou de imediato. Ele não poderia, ele não tinha nem chance de como não aceitar, porque ele precisava fugir de imediato. Então ele aceitou e aí os ingleses começaram a fazer comércio com a região, com a América do Sul. Vocês estão vendo agora a chegada da família real ao Brasil, né? Teve acontecimentos, ocorreu muita coisa aqui. Quando eles chegaram, né, como foi muitas pessoas que vieram para cá, não tinha cômodos, não tinha moradia para todos, obviamente, e também o conforto não era a mesma coisa de Portugal, porque nós éramos ainda colônia, né? Estávamos começando ainda. E aí o rei de Portugal, ele desocupou algumas casas para que as pessoas, para que a corte, né, pudesse se abrigar. E essas pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e viver nas ruas para abrigar a família real e toda a sua corte, né, que vieram. Obviamente, as casas melhores é que eram destinadas a eles. Porém, a família real, né, quando chegou aqui, ele criou, né, órgãos e instituições. Não só foi somente malefícios, né? Houve malefícios, mas também houve também benefícios. Então eles criaram aqui, trouxeram na verdade, né? Passou aqui a presença de artistas, bibliotecas, né? Para que pudessem aqui. Escolas foram fundadas também, né? Enquanto a família real estava aqui, porque eles também precisavam de um conforto que existia lá e aqui não existia. Então, e aí o povo português não estava mais satisfeito com a permanência da família real aqui no Brasil, né? Exigiam que ele voltasse. O acordo, né, firmado entre Inglaterra e Portugal acabou prejudicando muito Portugal, porque antes ele fazia comércio apenas com o Brasil, Portugal e o Brasil, e agora ele teria que dividir, e ele estava se sentindo como se fosse uma colônia da Inglaterra, né? Ele passou a ser não mais o dominador, mas sim o dominado. Então, aquilo não estava satisfazendo a família real, não estava satisfazendo esse acordo, né? Já estava se esgotando, já não estava suportando mais esse acordo firmado, mas porém, pelo calor do momento, ele teve que aceitar devido ao que estava ocorrendo. E aí, no ano de 1815, o Brasil foi levado à posição de Reino Unido a Portugal. O Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal, por laços aí de amizades. As capitanias passaram a ser chamadas aí de províncias. E no ano de 1812, em 1815, Napoleão Bonaparte, ele sofreu sucessivas derrotas, muitas derrotas. E então ele teve que sair, né? Ele deixou Portugal e ele foi exilado. E então a família real, ou melhor, as pessoas de Portugal, eles aí, depois que Napoleão Bonaparte foi embora, exigiram que eles voltassem para governar o país, né? Não estavam satisfeitos de eles estarem aqui. Então, mas aí o rei não demonstrou muito interesse em voltar. Então, muitos domínios de Portugal nas Américas deixaram de ser colônia e passaram a ser reino. E em nossas terras também explodiram muitas revoltas, como a revolta dos alfaiates, que vocês estão vendo na imagem, e a revolução que aconteceu na Bahia, né? E a revolução de 1817, que aconteceu aí em Pernambuco. Essas revoltas aconteceram por causa das míseras condições que o governo deixava à população. Então, as pessoas já estavam muito insatisfeitas aí com o governo de Portugal. O povo
E outra coisa, essa insatisfação com o governo português levaram a eles a voar mais altos, a ter sonhos, né? A imaginar que poderiam melhorar se essa família fosse embora daqui, porque estava sufocante. Então, eles queriam agora estar livres dessa família, né? E então eles começaram a exigir que a família fosse embora, né? Que retornasse aí para Portugal, não aguentavam mais. E então aconteceu na cidade de Porto uma revolução. E os revolucionários aí em Portugal exigiram, né, quiseram que eles retornassem aí para Portugal. Então, em 1818, após a morte, né, de Dona Maria I, que vocês estão vendo aí a imagem, Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal. Mas aí ele passou a ser Dom João VI. Esse foi o título que ele recebeu. E no ano de 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue, né? Foi deixado ao seu filho, o Dom Pedro I, como príncipe regente. Ele passou a ser príncipe regente daqui. Então ele poderia tomar qualquer decisão. Ele estava aí agora governando o Brasil, porém sobre os olhos do seu pai. Certo? Vamos agora a esse material, esse assunto se encontra na página 72 e 73 do material de vocês. Vocês vão realizar a atividade nas páginas 73, 74 e 75 e irão fazer o reforço da página 184. Quando terminarem, mandem para mim a foto bonitinho para que eu possa corrigir. E até a nossa próxima aula.